Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, me chamo Simone Alves. Estou aqui com a palavra de Deus aqui aberta e gostaria aqui de meditar aqui com vocês uma passagem que se encontra lá em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Meditando aqui nessa passagem, a gente podemos entender que ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer a sua verdade, a gente somos libertos da escravidão, do pecado, por meio de Jesus Cristo. Gostaria aqui também de relatar a vocês, eu creio que algumas pessoas aqui já conhecem o relato que eu já falei a vocês, e assim, eu conheci a verdade de Deus através de um sonho, que eu creio que foi o próprio Deus que permitiu. Sonhei com Satanás, onde nesse sonho já falei aqui alguns detalhes, né, sobre o sonho que eu tinha sonhado. E daí então, quando acordei desse sonho, comecei a entender sobre o lado espiritual, comecei a entender que Satanás, ele existe e ele está a todo momento tentando nos prejudicar, tentando nos tirar do propósito que Deus quer para a nossa vida. E através desse sonho clareou minha mente, e eu fui buscar a Deus de toda sinceridade, de todo o meu coração, e fui liberta. Para a honra e glória de Deus, eu conheci a sua verdade, eu conheci verdadeiramente e reconheci o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por mim, sem eu merecer. E conheci a verdade, como aqui está escrito: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Daí então, nesse sonho, eu pude entender mais. E nesse sonho, Satanás estava muito irado comigo. E gostaria de relatar aqui a vocês. E a passagem se encontra lá em Apocalipse 12, que diz: "Portanto, celebre-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo." Entenderam? Esse versículo aqui. Satanás sabe que resta pouco tempo aqui na terra. E ele tenta de todas as maneiras prejudicar os filhos de Deus, para não cumprir o seu propósito, para prejudicar o propósito que Deus tem para cada um de nós. E nesse sonho eu vi a fúria dele. E eu comecei a entender que realmente ele está aqui para nos prejudicar, para nos tirar do propósito de Deus. E como eu tinha falado aqui a vocês, que esse sonho clareou muito a minha mente. E eu creio que foi sim, foi com permissão de Deus, para me entender como ele é. Porque Deus já tinha um propósito para a minha vida. Deus já sabia o que ia acontecer. Como muitos já conhecem aí um pouco da minha história, o pouco que Deus vem me pedindo para me fazer. O inimigo me prejudicou muito, o inimigo tentou de todas as maneiras me tirar do propósito de Deus, me tirar o que Deus queria fazer na minha vida. Ele tentou. Mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E para a honra e glória de Deus, estou aqui pregando a sua palavra, relatando, testemunhando o seu acontecimento, a minha experiência com ele, a sua palavra. E é tão bom conhecer a verdade de Deus. É tão bom saber que a gente tem um Deus que podemos contar.
É tão bom saber que a gente estamos aqui nessa terra, não é coincidência, não é só por existir. Não. A gente estamos aqui porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz: E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meditando aqui nesse versículo, a gente podemos entender aqui que Deus fala, que Jesus aqui nos fala que tudo que a gente pedir em oração, e se a gente crer, se a gente tiver fé, o nosso Deus, ele nos concede. Eu creio também, se ele vê que realmente a gente precisa e se realmente vai nos fazer bem, ele cumpre. Ele nos dá. E gostaria aqui de compartilhar aqui com vocês também a experiência que eu tive, né? Através do sonho também, onde eu falava naquele vídeo, né? Naquele tempo, que foi num sonho, onde eu pedi a Deus a reforma da minha casa. Foi aí que o inimigo entrou, né? Entrou em cena para me desanimar, para me prejudicar. E daí então fui buscar Deus, né? E eu pedi a Deus com fé. Eu pedi a Deus que Deus me desse a reforma da minha casa. E ele viu que seria bom para mim. E meu Deus, ele me deu. Ele reformou. Ele deixou a minha casinha do jeito que eu pedi, do jeito que eu quis. Eu tive fé. Eu sei que demorou. Eu sei que o inimigo tentou de todas as formas me prejudicar, me atrapalhar a minha obra. Mas Deus estava ali cuidando, Deus estava ali na minha obra. E para a honra e glória de Deus, eu tive fé. Eu tive fé que Deus ia fazer isso e Deus fez. Inimigo nenhum pode atrapalhar o que Deus lhe promete e o que você pediu com fé para Ele. Para vocês entenderem mais um pouco, está aqui alguns vídeos onde eu falei da reforma da minha casa e onde eu falei também, onde eu relato sobre esse sonho que eu sonhei com o inimigo. Então, para vocês que ainda não viram, vocês vão lá dar uma olhadinha para vocês entenderem mais um pouco. Amém?